Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz. Hoje é dia 7/8/2023. Irmãos, hoje eu estava no trabalho e eu ouvi pela internet um grande pregador, um grande teólogo, um cara formado aí, não sei, eu acho que ele é até doutor em divindade. E eu ouvi ele dizendo que o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento das pessoas. Irmão, disse que era o diabo, que era os demônios. Ó, irmão, isso é uma falácia. Isso é uma tremenda mentira. Ele citou o versículo 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim, 2 de Coríntios, eu pensei que estava em Coríntios, 1º e 2º. 2 de Coríntios, está passando o tempo aqui, não vai dar tempo eu ministrar. Ele falou aqui, 2 de Coríntios, capítulo 4, diz aqui, o Deus desse século, aqui está escrito desta era, mas no outro está deste século, o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele leu esse versículo aqui. E depois ele levou para a primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 19. Então, irmão, o Deus deste século, a gente tem que ler a Bíblia e a gente tem que respeitar o texto, o contexto, conjugação verbal. Tem que ter a conjugação verbal, presente, passado e futuro. Olha, a epístola aqui, quando foi escrita, era na era de Paulo. Era no século que Paulo vivia. Então ele estava dizendo, o Deus deste século, era do século que ele vivia, não é desse agora não. Então tem que ler Bíblia respeitando texto, contexto, conjugação verbal, presente, passado e futuro. Aí eu não tenho muito estudo. Eu não tenho estudo secular dessa terra, eu não tenho. Mas eu não sei o que é predicado, pronome, esses negócios. Eu não sei nada disso. Eu tenho a sexta série. Eu não sei nada disso. Mas quando eu leio a carta aqui a carta tem um autor. Quem é o autor? É o próprio Jesus, é Deus, o próprio Deus, autor. Quem é o escritor que escreveu a carta na época? O apóstolo Paulo. Quem foi o remetente? Apóstolo Paulo. Quem era o destinatário? A igreja de Corinto. Então era para aquela geração, ele estava alertando aquela geração, dizendo que o Deus daquele século não é desse de hoje, não. Agora, nós podemos colher alguma coisa para trazer para os dias de hoje. Então, quem era o Deus desse século de Paulo, irmão? Era a lei de Moisés. Que lá em Coríntios, 2 de Coríntios, no capítulo 3 aqui de 2 de Coríntios, no versículo 6, diz aqui, ele nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra, mas esse ministério veio com tal glória e
que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será, o 8, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Aí você vai lendo. Ó, irmão, o ministério de Moisés, que era gravado em pedra, ele era um ministério de condenação e morte. Então aqui em 2 Coríntios está dizendo, Paulo escrevendo, diz que Jesus capacitou eles para ser ministro da nova. Não é da lei de Moisés não, não é da velha não. A velha condenava. O Espírito da vida. Em várias versões, em várias passagens, Jesus falava da doutrina de vinho velho em odres novo. Roupa velha, roupa nova em roupa nova. Ele estava falando de doutrina que não se poderia aplicar a lei velha nos vasos novos. Não podia botar vinho novo em odres velho. Então, aqui era a lei de Moisés. O Deus daquele século cegava o entendimento do povo e o povo não via. Porque Paulo escrevendo lá em Romano, no capítulo 7, no versículo 4, ele diz, sei de outro, daquele que ressuscitou. 2 de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15, no versículo 15, diz, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. A gente é para viver para Jesus de Nazaré ou é porque ressuscitou? É porque ressuscitou. É por Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré foi uma manifestação para os judeus. Era o Espírito de Deus manifestado naquele corpo de carne para o povo de Israel. Aqui é que está em linha. Agora vamos aqui para Romano, capítulo 7, versículo 4. Romano 7, 4. Olha, 7, 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Olha, morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Ó, irmão, se você está na lei de Moisés, você está vivo para a lei e está morto para a graça. Está morto para o Cristo ressuscitado. Porque Paulo diz, estamos mortos para a lei. Não se aplica a lei ao povo da graça, porque isso é heresia. Por tempo deles era verdade, mas para nós hoje isso é uma idolatria, isso é uma heresia. Por quê? Porque toda lei, toda doutrina evangélica é baseada na lei de Moisés. 2 de Coríntios, aqui, do capítulo 13 em diante, lê o capítulo todinho de 2 de Coríntios, no capítulo 2 de Coríntios, capítulo 3, que você vai ver do versículo 13 em diante, que Paulo diz, nós não somos que nem Moisés, que botava um véu aí, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. O que era transitório, irmão? Era a lei de Moisés. O Deus daquele século era a lei de Moisés, que cegava o entendimento das pessoas. E hoje, irmão, trazendo para os dias de hoje,
Qual é a lei? Qual é o Deus desse século? É os pastores que traz a lei de Moisés e segue o entendimento. Aqui em 2 de Coríntios está dizendo que quando é lida a lei de Moisés, o véu está por levantar de novo. Está por levantar. Olha, a mente e o coração não entra, a palavra não entra. Olha, irmão, o tempo aqui está acabando, não dá para... Só estou com 11 minutos aqui, 30 já está em 10h31, só falta 1 minuto. Não tem como explicar. Eu precisaria de uma câmera para gravar um vídeo maior para poder botar. Eu não sei mexer na internet, vou pedir uma pessoa para ver, porque aqui está marcando, quando chegar em 11 minutos, em 11 minutos e 39 ele se apaga. Eu não sei mexer na internet, não sei por que está estabelecido isso aqui. Porque eu gravava um vídeo grande, agora meu celular está cheio de coisa, eu não sei. Mas eu vou trazer umas mensagens sobre o Deus desse século. Vou trazer várias mensagens. Aqui que eu expliquei é o que está em linha com a palavra. Vai se acabar o vídeo, irmão. Não tem mais como eu explicar aqui, porque está dando 11 minutos e 39 segundos, já vai se acabar. Aí eu não tenho mais tempo de explicar, porque eu ia mostrar outros versículos provando que o Deus desse século não é desse, é da época de Paulo, mas hoje é os pastores. Valeu, meus irmãos. A graça